Abrimos a página internacional com uma notícia que nos dá conta que Kremlin anunciou que vai investigar a morte do ex-ministro dos Transportes da Rússia. O caso, que está a ser tratado como um possível suicídio, surpreendeu o governo russo, disse o porta-voz da presidência. A morte súbita do ex-ministro dos Transportes da Rússia, Roman Starovot, está a gerar grande repercussão dentro e fora do país. O Kremlin confirmou que uma investigação está em curso e classificou o caso como chocante. O corpo do ex-governante foi encontrado com um ferimento de bala dentro do seu próprio carro, poucas horas depois de ter sido formalmente demitido por presidente Vladimir Putin. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou que o governo russo também foi surpreendido com a tragédia. E isso só pode chocar as pessoas. Naturalmente, também nos chocou, disse, acrescentando que só a investigação em curso poderá esclarecer os detalhes. O Comitê de Investigação russo indicou que a principal linha de investigação é a de suicídio, mas ainda não divulgou a hora exata da morte. A presidência russa publicou o decreto com a demissão de Starovot na segunda-feira, sem justificar os motivos, e nomeou o seu antigo adjunto Andrei Nikitin como novo ministro dos Transportes. A nomeação foi apresentada esta manhã, Câmara Baixa do Parlamento Russo, sem qualquer menção ao caso por parte das autoridades legislativas. A substituição de Starovot acontece num momento crítico para o setor dos transportes russos, marcado por sucessivos encerramentos temporários de aeroportos devido a ataques com drones ucranianos. A imprensa russa levanta ainda a hipótese de que o afastamento de Starovot possa estar relacionado com suspeitas de corrupção na construção de fortificações militares na região de Kursk, onde o ex-ministro foi governador até 2024. O Kremlin, no entanto, não comentou essas alegações. A Alemanha acusa a China de um ataque com laser contra um avião da Força Aérea Alemã durante uma missão de vigilância da União Europeia no Mar Vermelho. O governo alemão classificou o ato como uma ameaça à segurança da tripulação. Um avião da Bundeswehr da Força Aérea da Alemanha foi alvo de um ataque com laser durante uma missão de patrulhamento no Mar Vermelho no início de julho, segundo informou esta terça-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão. Berlim aponta o dedo à China, responsabilizando diretamente o exército chinês pelo incidente. De acordo com fontes oficiais citadas pela agência dpa, o avião foi atingido por um feixe de laser sem qualquer aviso prévio durante uma operação militar integrada no quadro da União Europeia. A aeronave realizava um voo de vigilância numa zona de segurança marítima sensível, onde os conflitos regionais e a presença de militar têm aumentado. Em nota oficial divulgada na rede social X, o governo alemão condenou o ataque como uma colocação em perigo do pessoal alemão e uma perturbação inaceitável da missão. Apesar do incidente, a extensão dos danos causados ainda está por apurar. Como resposta diplomática imediata, o embaixador chinês em Berlim, Deng Hongbo, foi oficialmente convocado para prestar esclarecimentos. Trata-se de uma medida rara que demonstra a gravidade com que o governo alemão encara o caso. O ataque ocorreu numa altura de elevada tensão geopolítica, com pouco tráfego aéreo na região, devido à instabilidade no Médio Oriente e a crescente presença de forças navais de várias potências. Este incidente levanta preocupações adicionais sobre o uso de armas convencionais, como lasers, em zonas de conflito internacional. Até o momento, Pequim não reagiu oficialmente às acusações. Tragédia no sul da França. Um incêndio florestal de grandes proporções deflagrou hoje numa área próxima do aeroporto de Marselha. As chamas obrigaram ao encerramento do aeroporto e ao corte de 2 autoestradas.
As autoridades francesas estão em alerta máximo após um incêndio florestal deflagrar esta terça-feira por volta das 10h50 da manhã, numa zona próxima do aeroporto de Marselha, no sul do país. O fogo de propagação rápida já destruiu cerca de 30 hectares de vegetação em apenas 2 horas, levando ao encerramento temporário do aeroporto e a suspensão de todas as aterragens e deslocagens desde as 12h12 horário local. O fogo espalhou-se rapidamente, alimentado por condições meteorológicas adversas, incluindo vento forte e temperaturas elevadas. As autoestradas A50 e A55 foram encerradas ao trânsito e pelo menos 10 voos foram desviados para as cidades como Nice, Montpellier e Lyon. Os outros 3 voos foram cancelados antes da decolagem. Nas redes sociais, multiplicam-se vídeos e imagens em que se vêem colunas de fumo e chamas visíveis do centro da cidade de Marselha. A autarquia de Benieu-Mirabeau apelou à população para permanecer em casa, fechar as portas e janelas e não circular nas estradas. Cerca de 170 bombeiros combateram o incêndio com o apoio de 5 aviões Canadair, 2 aviões Dash e um helicóptero. Várias pessoas já foram retiradas das suas casas por precaução. O presidente da Câmara local alertou que o incêndio ainda não está controlado e que o vento pode alterar rapidamente a direção do fogo, colocando as outras zonas em risco. Um tribunal britânico condenou 3 homens por fogo posto agravado num caso com ligações diretas aos serviços de inteligência da Rússia. 3 indivíduos com idades compreendidas entre 20 a 23 anos foram considerados culpados pelo incêndio ocorrido a 20 de março de 2024 num armazém de Leiden, a leste de Londres, onde se armazenava equipamentos estratégicos destinado à Ucrânia. O Ministério Público britânico revelou que o ataque foi planeado por elementos do grupo paramilitar Wagner, classificado como organização terrorista pelo governo britânico, a mando dos serviços secretos militares russos. O grupo terá recrutado intermediários no Reino Unido para executar o atentado como parte de uma campanha de sabotagem coordenada por Moscou em solo europeu. O alvo foi uma unidade industrial onde estavam guardados geradores e componentes usados como satélites Starlink, ferramenta essencial na comunicação e estratégia das Forças Armadas ucranianas na guerra contra a Rússia. O incêndio causou prejuízos de cerca de 1 milhão de libras, o equivalente a mais de 1,1 milhões de euros. Pelo menos 17 pessoas estão desaparecidas na sequência de um deslizamento de terra ocorrido no posto fronteiriço entre China e Nepal, segundo a imprensa oficial chinesa. O incidente ocorreu por volta das 5 horas, horário local, segundo as autoridades, citada pela agência noticiosa oficial Xinhua. Das 17 pessoas desaparecidas, 11 estavam do lado chinês da fronteira e as restantes 6 eram trabalhadores da construção civil de nacionalidade chinesa que encontravam-se em território nepalês. O deslizamento teve lugar na cidade de Shigaze, na região autónoma de Tibete, onde decorreram operações de busca e salvamento por parte das equipas de emergência. No sábado passado, um outro deslizamento de terra na província central de Sichuan provocou 3 mortos. A China tem sido afetada por fenómenos climáticos extremos nos últimos verões, com milhares de deslocados e prejuízos de milhões de euros devido a chuvas intensas e inundações em várias regiões do país. O presidente Donald Trump diz que os Estados Unidos vão enviar mais armas para a Ucrânia. Isto dias depois do Pentágono ter ordenado pausa nas entregas. O presidente dos Estados Unidos afirmou que a Ucrânia tem de ser capaz de se defender, contradizendo a decisão da semana passada de suspender o fornecimento de armas à Ucrânia. Os seus comentários marcam uma mudança brusca de rumo. Na semana passada, o Pentágono anunciou que iria adiar o envio de mísseis de defesa aérea, artilharia guiada de precisão e outras armas, alegando preocupações com a diminuição das existências.
No entanto, nesta segunda-feira, Trump disse: temos de o fazer, eles têm de ser capazes de se defender, estão a ser duramente atingidos agora. Vamos enviar mais algumas armas, principalmente armas defensivas. A pausa aconteceu numa altura difícil para a Ucrânia. As forças russas têm vindo a intensificar os ataques aéreos. Ontem, as autoridades disseram que os ataques russos mataram pelo menos 11 civis e feriram mais 80, incluindo 7 crianças. Em Moçambique, o Instituto de Comunicação Social da África Austral exige investigação urgente abusos contra jornalistas em Cabo Delgado. As denúncias apontam para tortura psicológica, intimidação e apreensão de material por militares. O caso aconteceu na semana passada no distrito de Macomia, em Cabo Delgado, quando 16 jornalistas seguiam para o distrito de Moeda. A viagem foi organizada pela Direção Nacional de Estradas com o objetivo de acompanhar os trabalhos de asfaltagem no troço Moeda-Negomano, parte do corredor de desenvolvimento de Mtoara. Segundo o MISA Moçambique, os jornalistas foram interpelados por agentes das Forças de Defesa e Segurança. Acusam os militares de impor em torturas psicológicas, intimidação e confiscar temporariamente câmaras, telemóveis e outro material jornalístico. Ernesto Nhanali, diretor do MISA Moçambique, descreveu o episódio como grave e inaceitável. Ele afirma que os profissionais foram forçados a formar fila, fotografados, interrogados e detidos durante cerca de 2 horas. Não houve resistência nem desobediência. Eles apenas cumpriam a sua missão jornalística, diz Nhanali. A organização exige que o Ministério da Defesa se pronuncie e puna os responsáveis como forma de garantir que os episódios semelhantes não se repitam. Até o momento, o Ministério da Defesa ainda não reagiu oficialmente às acusações. Na Austrália, uma mulher foi condenada pelo assassinato de parentes do marido com cogumelos venenosos. Segundo o tribunal, a acusada de 50 anos e a sua equipa jurídica têm 25 dias a partir da sentença para recorrer da decisão. Um tribunal australiano declarou uma mãe de 2 filhos culpada de ter assassinado 3 familiares do seu ex-marido e de ter tentado assassinar um quarto, após lhe ter servido um almoço com cogumelos venenosos. Um júri de 12 pessoas decidiu por unanimidade que Erin Patterson, de 50 anos, inclui deliberadamente cogumelos chapéu da morte num bife que deu de comer aos convidados na sua casa, na cidade rural de Leongata, no estado de Vitória, em julho de 2023. Os pais do seu ex-companheiro e a irmã morreram na sequência do envenenamento, enquanto o marido sobreviveu após ter sido submetido a um transplante de fígado. Após deliberarem durante uma semana, os jurados não aceitaram a alegação da defesa que todas as mortes tinham sido um trágico acidente. A acusação não especificou um motivo, mas sublinhou que as relações entre Patterson e o seu antigo companheiro se tinham deteriorado no ano que antecedeu o almoço. Patterson será condenado numa data posterior e poderá ser condenado à prisão perpétua. Ela e sua equipa jurídica têm 25 dias a partir da sentença para recorrer da decisão.